E nesse espaço, recebendo aqui, né, Vilmar Govinati, que recebendo Bom dia. Nosso convidado, né, conversando sobre contabilidade, Giovanni D'Agostinho. Prazer em tê-lo aqui, meu amigo. Prazer é todo meu. Tá. Mas, Giovanni, vamos conversar sobre, nesse nosso espaço, conversando sobre contabilidade, porque temos aí a reforma tributária, né, Vilmar? Ainda em cena. Está em cena, aí agora, depois da previdenciária, a tributária e tal. E essa questão do imposto de renda dentro dessa reforma tributária que está sendo anunciada, como é que fica o imposto de renda nela? Muito bem, senhores. A reforma tributária é uma agenda das mais importantes para o Brasil, porque a área de tributação efetivamente emperra o cenário dos negócios nossos. Nós ficamos muito para trás no tocante à própria competitividade Com certeza, externa, não é? O nosso sistema de tributação, quem vem de fora acha uma maluquice. Né? Não tem cabimento o que o governo faz com as empresas. É surreal em isso, de né? complexidades. É verdade. E nós estamos, enfim, muito atentos aí ao que está sendo noticiado em termos de reforma tributária e nos parece que um tributo está fora da reforma tributária e nós achamos que ele deveria integrar a reforma tributária, que é o imposto de renda das empresas. Por que eu digo isso? Porque o imposto de renda das empresas ele tem que ser tratado, assim como os demais tributos, de uma forma em que os entes empresariais paguem o imposto de acordo com a sua capacidade contributiva, com a racionalidade e com a justiça fiscal que se espera. Então, a Constituição Federal de 1988, ela consagrou esses princípios de capacidade contributiva e de justiça fiscal. E a Constituição, então, ela foi promulgada em 88 e até 1996... o sistema de opção da forma de tributação do imposto de renda pelas empresas era muito mais racional. A partir de 96, 97, com a alteração da legislação tributária pelos governos, nos governos pretéritos, ficou um pouco mais difícil e muitas vezes até a tributação, dependendo do regime que a empresa opta, acaba inviabilizando a atividade empresarial ou dificultando de sobremaneira. Vou explicar. Até 1996, a empresa ela fazia a opção pelo regime de tributação no ano seguinte, depois de ocorridos os fatos. Então, a regra era a seguinte: durante o ano, a empresa antecipava o pagamento do imposto de renda, tendo por base o faturamento, ou tendo por base os balancetes levantados nos meses. Então, em janeiro se levantava balancete, em fevereiro, em março, até dezembro. Se não tinha condições de levantar os balancetes mensais, se pagava um determinado valor, tendo por base o faturamento. No final do ano, levantava-se um balancete geral, e nesse momento é que a empresa verificava qual era a melhor forma de tributação. Quando entregava a declaração do imposto de renda, que normalmente era em junho do ano seguinte, fazia-se essa opção, aí sim ela era irretratável, aí calculava-se o valor devido e aquelas antecipações que foram feitas de janeiro a dezembro amortizavam o valor do valor devido, né? Eram antecipações de pagamento. Em havendo sobra de pagamentos, aquilo virava crédito para a empresa para compensar com o imposto de renda do ano subsequente. E em havendo falta de pagamento, então, nesse caso, pagava-se a diferença. Então, essa é uma forma que, a meu juízo, é uma forma racional, porque muitas vezes, nesse cenário de instabilidade, a empresa não tem como prever o que vai acontecer. O que aconteceu a partir de 96? Aconteceu que a empresa ela faz a opção pelo regime de tributação lucro presumido ou lucro real no primeiro pagamento no ano. E é irretratável, não tem mais como voltar atrás. Então, em muitos casos, inclusive, que acontece no nosso escritório, a empresa muitas vezes não sabe o que vai acontecer. Existem algumas perspectivas, mas nada de concreto. Tu antecipa receitas que nem sempre vão ser realizadas, não é isso? O que pode acontecer é tu fazer um pagamento do primeiro período de apuração do imposto de renda e aquela expectativa não se confirmar. Então, tu vai pagar, pode acabar acontecendo, tu pagar imposto de renda em quantia superior à tua capacidade contributiva. Essa questão do lucro presumido e do lucro real, que as empresas têm que optar já de forma antecipada, ela, se não me falha a memória, aí eu estou do lado de um profissional da área de contabilidade, o Dr. Giovanni D'Agostinho, na opção,
o empresário, ele ou tributa, ou opta, né, pela tributação de 30%, né, do seu resultado pelo lucro presumido, e aí isto automaticamente, essa contabilidade, ela não tem uma fiscalização, digamos assim, mais rigorosa, no sentido de auditoria pelo próprio fisco da Receita Federal, ou então ele opta pelo lucro real, e aí sim, aí tem todos os trâmites contábeis e nem todas as despesas também são dedutíveis, né? Nesse equilíbrio, ou tentativa de equilíbrio, assim, na opção antecipada do empregador, do empresário, né? Como é que ele consegue detectar melhor qual é a bola de cristal, doutor Giovanni, que ele pode usar para saber se essa opção pela tributação sobre os 30%, se não me engano é isso, né? 30% do lucro presumido, 30% da receita como lucro presumido, né? Ou pelo lucro real. Qual é a bola de cristal que ele consegue? Porque depois tem a contribuição social sobre o lucro líquido também no final do balanço, né? Eu fiz uma certa salada aqui, mas justamente para que o nosso telespectador consiga entender o que é lucro presumido e o que é lucro real. Né? Nós temos no nosso sistema tributário os tributos cuja base de cálculo é o lucro, né? Então, por isso que o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido são tributos que eles caminham juntos. Caminham juntos, são quase cumulativos, não é? O imposto de renda, o fruto da arrecadação do imposto de renda, ele é destinado ao orçamento geral da União. Já a contribuição social sobre o lucro líquido, ela tem uma vinculação que é para a área da Previdência. Para a Previdência Social, para a área da Seguridade Social. Do custeio da Previdência. Custeio da Previdência Social. Então, são os tributos cuja base de cálculo é o lucro. O lucro, o que é o lucro? O lucro é a subtração das receitas das empresas e dos custos e despesas. Então, o resultado, quando positivo, é lucro. Quando negativo, é prejuízo. Então, em tese, a empresa tendo prejuízo, a base de cálculo negativa não sofre tributação naquele período, né, de apuração. A empresa ela pode optar, ou ela calcula esses dois tributos pelo lucro real, e aí se levanta a contabilidade para aferir o efetivo lucro em havendo, ou ela opta pelo lucro presumido. O que é o lucro presumido? O lucro presumido, o governo estabelece um percentual de lucro tendo por base a receita, independentemente da aferição contábil. Então, em termos gerais, o lucro presumido atribuído pelo governo para prestadores de serviço é 32% sobre faturamento. E para empresas industriais ou revendedoras de mercadorias é 8%. Mas como o senhor havia comentado antes, a questão, o empresário muitas vezes precisa ter uma bola de cristal, é que a opção pela forma de tributação ocorre no início do ano, quando na verdade teria que ocorrer depois, né? Depois de realizado o exercício. Depois de realizado o exercício, né? Então, exatamente, o que os empresários costumam fazer é trazer para os fins de análise os dados históricos dos anos anteriores e as projeções de negócio. Só que nessa instabilidade econômica que nós estamos atravessando, em muitos casos, o que se projeta acaba não se realizando. É por isso que eu trouxe esse assunto, para quem sabe, esse tema, eu acho que é muito importante ele fazer parte do objeto da reforma tributária também. Bom, e como isso aí vai uma coisa que ainda vai se estender por um tempo ainda, né, que essa reforma está sendo trabalhada no Congresso Nacional, certamente outras vezes o senhor vai vir aqui, né, doutor Giovanni, para esclarecer cada vez mais, porque a cada semana tem uma novidade nessa área, né? Uma visão do governo, Congresso e tal, enfim. Agora, até o Supremo daqui a pouco vai entrar na jogada. Agora o Supremo está fazendo política econômica, está legislando. O Supremo está fazendo tudo, está administrando o país, né? Por isso que nós temos essa porcaria toda aí nesse país. Doutor Giovanni, obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado, uma satisfação novamente nesse espaço, estar nessa mesa. Esse espaço conversando sobre contabilidade.